Olá, pessoal. Então, vamos aí dando início em Sociologia no nosso terceiro bimestre e eu gostaria de começar essa aulinha de Sociologia relembrando alguns elementos básicos que nós aprendemos ao longo do segundo bimestre e que servirá de base, portanto, para nós pensarmos a matéria no terceiro bimestre. Nós vimos no segundo bimestre um processo importantíssimo, conhecido como globalização. É um processo porque ele está acontecendo, ele não é um evento localizado na história. Cada dia que passa, o mundo se torna cada vez mais global e a coronavírus, inclusive, é uma resposta direta desse processo de globalização, uma doença mundial, né, algum elemento mundial. E esse processo de globalização iniciou no século XVI, 1500, e veio tomando forma até o século XX, né, ano 2000, 2010, e nós vimos que a globalização ela é o processo de interconexão político, econômico e cultural que existe no mundo. A dependência política, econômica e cultural das coisas dos países do mundo. Pois bem, em específico, na sociologia, nós estudamos essa interconexão da visão cultural. Na geografia, vocês aprendem a parte político-econômica, e aqui na sociologia, os aspectos culturais da globalização. E nós vimos que a globalização, por ter iniciado com um processo de colonização, países europeus, metrópoles invadindo os territórios americanos, africanos, asiáticos e usufruindo das riquezas desses países americanos, africanos, asiáticos, escravizando a sua população. Nós temos que entender que esse processo de interconexão, de globalização, ele é um processo que gerou desigualdades. E esta desigualdade, ela existe em nível mundial, e é uma desigualdade social em nível de acessos, pessoas que moram em países que antes foram metrópoles e hoje são países ricos, vendedores de produtos industrializados, elas têm mais acesso à saúde, à educação, à segurança, enquanto os países que foram colônias hoje são subdesenvolvidos, vendedores de matéria-prima, têm menos acesso à saúde, educação, segurança, infraestrutura. É uma desigualdade econômica, porque hoje os países que eram metrópoles vendem produtos que são caros, que são industrializados, porque tiveram a capacidade de se industrializar, uma vez que se apropriaram, roubaram as riquezas dos países subdesenvolvidos, que eram colônias. Então é uma desigualdade econômica, enquanto os países que não tiveram condições de se industrializar, porque estavam sendo explorados pela Europa, pela metrópole, vendem matéria-prima, que é um produto barato. Ou seja, na questão econômica, nós temos países ricos cada vez mais ricos e países pobres cada vez mais pobres. E essa desigualdade ela é também racial, porque as pessoas, os povos que foram escravizados são de etnias e de raças específicas, índios americanos, negros africanos e povos asiáticos, como, por exemplo, indianos, entre outros, e a mistura de tudo isso, a mixigenação de tudo isso. Então, trabalhamos a globalização como esse processo de interconexão. Vimos que esta interconexão hoje acontece de forma muito exacerbada, exagerada, que é por conta dos meios de comunicação. Então, no superdesenvolvimento de meios de comunicação, nós temos realmente uma interconexão gigantesca de internet e meios de transporte também. Nós temos aí, então, a capacidade de se ligar com o mundo, de termos amigos estrangeiros, de dar aulas à distância, de ter essa conexão. E esse superdesenvolvimento dos meios de comunicação se desenvolveram paralelo juntamente com a política chamada neoliberalismo, que é a política de superindustrialização em nível mundial
e a necessidade da criação de um supermercado consumista. E este supermercado consumista é criado a partir da indústria cultural, como nós já vimos, a indústria do entretenimento, que forma a cultura de massa, que é a cultura consumista. Então, nós vimos que séries, filmes, novelas, músicas, festas, toda essa forma de cultura, ela gera uma mentalidade padronizada na população, e esta mentalidade padronizada, conhecida como cultura de massa, volta a população do mundo inteiro ao consumismo. E dessa forma, nós conseguimos sustentar uma industrialização em nível global. Então, esse foi o resumo, mais ou menos, de tudo que nós vimos. Tem dúvida do que foi dito até agora, porque foi bem rápido, porque é revisão? Pode falar comigo no privado. E hoje a nossa primeira aula do terceiro bimestre em Sociologia acontece como um aprofundamento da indústria cultural. Hoje nós vamos ver um pouco mais específico a questão da indústria cultural, relacionado nesse campo de globalização e tudo que nós vimos até então. Então veja, deixa eu carregar o programa aqui. Olha aqui. Muito bem. Indústria cultural. Nós já vimos que a indústria cultural, ela é a produção, nossa, indústria, analfabeto funcional. Indústria cultural. Como nós já vimos, a indústria cultural, ela é a produção de cultura a partir de entretenimento, filmes, novelas, música, a fim de transformar, de condicionar a população mundial em pessoas aptas a consumir supérfluos, que são produtos inúteis ou são produtos que eu tenho muito. Então, por exemplo, se eu tenho 50 sapatos, 48 é supérfluo. Produtos supérfluos são produtos que eu não preciso. Então, já vimos, a indústria cultural usa o entretenimento para criar cultura de massa e, portanto, criar pessoas consumistas. Na aula de hoje, eu quero discutir com vocês como que a indústria cultural age, como que a indústria cultural sociologicamente se impõe na mente da população, principalmente da população menos crítica, que tem menos acesso à sociologia e à crítica de forma geral. Então vamos lá. A arte, nós vamos começar por aí, como forma de expressão genuína. Pessoal, até o século XX, 1900 em diante, ou seja, até os meios de comunicação não estarem tão evoluídos como estão, nós tínhamos a arte como uma forma de expressão genuína em todos os povos. Olha, a palavra arquiconceito. Arquiconceito são coisas que são presentes em toda a sociedade. Toda, de qualquer tempo histórico, qualquer lugar do mundo. A arte é um arquiconceito. A arte, ela está presente em todas as civilizações conhecidas em todos os tempos históricos. E ela é genuína, ou seja, é uma expressão original de cada povo. Normalmente, ela está relacionada com o belo, as pessoas produzem artes porque acham bonito, ou ela está ligada com religiosidade, a adoração de algum deus, santo, anjo, orixá, qualquer elemento de cada sociedade, e também se relaciona com a expressão dos valores morais tradicionais de cada sociedade, míticos em geral. Então, toda a arte até o século XX, até o surgimento da indústria cultural, ela é uma expressão genuína de beleza, claro que cada sociedade com seu conceito de belo, da religiosidade ou da expressão de valores gerais de uma sociedade. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Máscaras eram produzidas no interior da sociedade africana Banto, porque eles achavam bonito. Eles produziam máscaras em madeira. São máscaras, inclusive, centenárias de culturas de muito antes de século 20 e 19. Data mais ou menos do século 8, 9 depois de Cristo. Nós temos aqui a arte japonesa, que era feita em seda, em papiro, também é uma expressão do belo, dos elementos da natureza. Eu tenho expressões artísticas de indígenas brasileiros. Aqui eu estou
trabalhando, pessoal, com imagem, porque é mais fácil de nós acessarmos. Mas a maior parte das culturas do mundo tiveram também música, tiveram teatro, que são outras formas artísticas, dança, tá? Eu trouxe um elemento de artes plásticas simplesmente porque é mais fácil nós visualizarmos aqui. Então, essa pintura em flautas são feitas por índios brasileiros antes da chegada dos portugueses no Brasil. Arte de escultura em ouro pelo povo asteca. Então, talhado em ouro. Eles manipulavam o ouro para fazer arte. Arte em vitral da Igreja Católica Medieval. Perceba que, ó, aqui nós estamos tratando do belo, belo, belo. Aqui é o belo mais a questão da religiosidade. Aqui a questão da religiosidade, se você percebe, também tem valores, os vitrais, eles trabalham o belo, mas também trabalha a divinização de Jesus Cristo, a presença de Maria como símbolo de maternidade, de castidade, de como uma mulher cristã deve ser. Então tem valores expressados, e esta estátua é uma estátua do século V da Grécia, Eros e Psique. Psique é essa mulher, ela é uma deusa da racionalidade, ela é uma deusa da razão. É interessante, né? Na Grécia a razão é feminina. E o Eros, que é esse anjo, é o deus do erotismo, da paixão, né? Da paixão erótica, da paixão afetiva. E no mito de Eros e Psique, o Eros ele rapta e ludibria Psique. Então, nesse mito, está falando que a nossa mente ela é raptada pelo amor. O amor é uma coisa que rapta a nossa razão e a nossa mente. E todo esse valor e essa divinização está expressa aí na arte da escultura grega. Então, aqui eu trouxe um mínimo amostral de artes de diversos tempos históricos, África, Idade Média, Japão, Idade Antiga, Brasil, o que seria Idade Média, Incas, o que seria Idade Média, Idade Antiga, tudo isso para falar que em cada tempo histórico, em lugares diferentes, havia expressões artísticas que se relacionavam com belo, religião e valores tradicionais, tudo isso junto em expressões genuínas, originais de cada povo. Pois bem, vou aproveitar para comentar a Belle Époque, que foi um período na Europa de 1870 a 1914, que é considerado sociologicamente como o último grande período da arte não produzida pela indústria cultural, da arte não consumível, a Bela Época Francesa, né? E ali se reunia artes de tudo que foi produzido na Idade Moderna, desde o Renascimento, e tudo isso para a expressão do que era o belo. O que era considerado arte até esse grande último momento era tudo que tinha beleza. E a beleza, para a noção europeia, está muito relacionado à simetria, né? Então, por exemplo, essa aqui é o Nascimento de Vênus, é um quadro famoso, muito cobiçado e exposto nos museus da Belle Époque, e era considerado belo, e um dos grandes motivos é a simetria do que está sendo pintado aí. Então, é considerado arte porque é belo, e tem também uma divinização, né? Porque você tem aí a deusa do amor, Vênus, e aqui é uma amostra de como esse quadro ele é perfeito no sentido de simetria, porque todos os personagens eles cabem dentro de um retângulo perfeito, o que causa essa expressão do belo para nós. E isso é interessante porque este outro quadro, também muito famoso na Belle Époque, é chamado de O Pesadelo, né? Ele também é considerado uma arte bela, apesar dos seus elementos serem elementos que se relacionam com coisas negativas, né? Por quê? Porque aí está também a simetria, a beleza do quadro, mas no caso é o retrato de uma mulher que está sonhando, está tendo um pesadelo, aí tem uma espécie de um diabrete montado nela e aquele cavalo humanizado olhando tudo como sinal de pesadelo. Então a grande questão é que para a Belle Époque não é só porque se usa elementos sombrios
que a arte é feia. A arte ela é bela justamente porque ela está tratando de uma simetria e trabalhar numa beleza. Pois bem, pessoal, até então nós temos, como eu disse, beleza, religião, expressão de valores, sendo que esse último momento pré-Primeira Guerra Mundial foi o último grande momento, pelo menos em história ocidental, em que se trabalha genuinamente a arte. Tá? Quando eu falo história ocidental, é Europa, África e América. Como que a arte tem se expressado ou se expressou no século XX e XXI, agora com os meios de comunicação super valorizados e desenvolvidos? Mudanças, super desenvolvimento dos meios de comunicação, introdução da fotografia e do cinema como forma de arte que até então não existia, e nós temos pelos meios de comunicação a popularização da arte. Pessoal, quem que conseguia, principalmente no século XIX, pagar para entrar num museu e ver este tipo de obra, não é? Então, a obra, hoje, você consegue aqui ver, pelo menos com o computador, nós temos uma popularização. Você tem a Netflix, você tem a própria televisão, você tem o YouTube, você tem várias formas de acessar a arte, pelo menos a arte de fotografia e de cinema, porque os meios de comunicação popularizaram essa arte. Então, a arte, ela se torna, no século XX, consumo. E como agora a arte passa a ser pensada como bem de consumo, existe uma relativização do que é arte e do que é artista e do que é belo. As coisas no século XX em diante, a arte ela passa a ser produzida não porque ela é bonita, não porque ela é religiosa ou expressa valores, mas ela é produzida para que se consuma, para que a população mundial se consuma. Então, há uma total mudança de como as pessoas enxergam a arte. Por exemplo, você tem em 1917 um movimento dadaísta, que o dadaísmo, eles colocam em museus peças justamente para criticar o que é arte. Por exemplo, esse bidê. Né? As pessoas iam no museu para ver grandes pinturas, de repente chegaram e viram essa peça ou esta peça, tá? Que está discutindo, então, o que é arte, o que é belo. Se agora nós estamos produzindo para consumo, o que é arte? O que é belo? Tá? Esta é uma das minhas preferidas, é um quadro interessante que eu acho que expressa muito essa relativização da arte, que tá escrito aí, isto não é um cachimbo, né? Então, você olha e tem essa sensação da relativização, tá? E essas mudanças de visão, essas mudanças de você olhar e não saber mais o que é belo, o que é arte, a produção voltada para consumo, nesse contexto, essas mudanças é que levaram justamente à construção da indústria cultural que nós vimos, então, até aqui. Bom, finalmente, chegamos ao conceito principal da aula, razão instrumental. A razão instrumental, pessoal, é porque uma determinada arte está sendo produzida. Você pode pensar nisso agora dos anos 50 para cá. Antes, ela era produzida por fim religioso, fins de beleza ou expressão de valores. E hoje? Qual é a razão instrumental da arte? Lógico que cada arte tem o seu, mas você olha para a arte e pode se perguntar por que ela está sendo produzida. Então, esse aqui é o conceito maior da aula de hoje, razão instrumental. A razão instrumental é o motivo pela qual a arte foi produzida e super divulgada, né? Qual que é o interesse do produtor, do artista, no super consumo da arte que ele está propondo ali? E a razão instrumental, ela é justamente a via principal da indústria cultural. A razão instrumental, ela se expressa de duas formas: o uso útil da arte, que nós vamos ver, e o uso ideológico da arte. Então vamos lá. Razão instrumental, uso ideológico. Por que a indústria cultural tem a razão instrumental em uso ideológico? O que é isso, pessoal? Isso aí é o seguinte: é quando se usa a arte para promover uma ideologia. E o que é uma ideologia? É um jeito considerado certo de se pensar. Como assim? Bom, um dos grandes sistemas
que usaram a indústria cultural na razão instrumental ideológica foi o nazismo, tá? O nazismo, esse é um filme nazista, eu não sei pronunciar, mas ele conta a história do Hitler. E ele conta essa história, praticamente toda a população da Alemanha nazista assistia. Qual que era o objetivo? Colocar na mente da população alemã que o nazismo era algo bom, era algo decente, importante para a Alemanha. Isso é a razão instrumental ideológica, fazer com que as pessoas observem tanto esse filme que elas passem a pensar e a assimilar o nazismo como algo bom. Tem um outro filme nazista também, esse eu não achei a capa, porque ele é proibido a exibição, porque ele é racista, mas esse filme era interessante porque ele era assim, ó, era uma casa, é um filme produzido na Alemanha nazista, era uma casa, e aí a casa tinha ratos, e os ratos estavam corroendo a casa, e a casa estava sendo destruída. Aí vinham os gatos e destruíam os ratos. A grande questão era que os ratos tinham símbolo judeu, e os gatos, símbolos nazistas. O que o filme estava querendo dizer? Que a casa era a Alemanha, o rato era o judeu, e o nazista gato estava salvando a casa. Olha o nível, tá? Então essa é a razão instrumental. Essa é a razão instrumental ideológica. Trabalhar a mente do povo alemão para apoiar o nazismo, tá? Esse é um caso clássico. Existem outros, né? Olha aí o nacionalismo americano. Não é à toa que os heróis americanos eles têm a cor da bandeira e que cada parte do filme e dos gibis você tem uma bandeira dos Estados Unidos ou cores dos Estados Unidos. Essas cores tá fazendo você relacionar toda vez o heroísmo a uma nação específica, que é a nação norte-americana. O Indiana Jones, muito comum nos anos 80 e 90, né? O Indiana Jones, basicamente, ele é um americano que entra em lugares inexploráveis para tirar riquezas desses lugares, e esses lugares sempre são América ou Oriente Médio. Em outras palavras, é um filme que está apoiando que os americanos entrem em países subdesenvolvidos e roubem as riquezas deles. Então, o Indiana Jones ele tem essa função, superioridade norte-americana e invasão de países periféricos, tá bom? Uma outra razão instrumental ideológica está na crítica. Esse é um quadro do século XXI, já é 2010, é de um autor polonês, de um artista polonês chamado Paweł Kudzinski, e ele fez vários quadros trazendo uma crítica, e essa é uma crítica ao capitalismo, né? Você vê aí um cara gordo de terno, que seria o patrão, colocando um empregado na frente do gato, o gato seria a movimentação do sistema econômico. Então, é uma forma de arte instrumental que faz a crítica. Então, quando você vê uma forma de arte, você pode pensar, né, principalmente em contexto de comunicação e indústria cultural, que ela está sendo pensada. E aí você se pergunta, o que essa arte quer comigo? O que ela quer me induzir? Qual é a razão instrumental? Tá certo? Isso aí é a grande questão. A arte do século XX e XXI, de hoje em dia, ela é pensada, ela não é genuína, ela não é espontânea, ela é pensada, e você tem que se perguntar qual é o motivo. Razão útil, razão instrumental, uso útil. É a criação da cultura de massa. O uso útil, que a gente chama na sociologia, é justamente a construção do consumismo, tá? Que é construir a população para consumir. Canecas, olha aí. Supérfluos, em geral. Maquiagem para você ficar bonitinho. Comidas que tem nos filmes, tá? E aí, para finalizar a nossa aulinha, eu quero que vocês fiquem de olho aqui nessas 3 características da arte de uso instrumental útil, para você aprender a identificar toda arte que tem a razão instrumental útil, ela tem essas 3 características. Ela é fútil, entendeu? Ela não serve para nada, ela não tem nenhuma profundidade. Ela é de fácil assimilação, ou seja, você não precisa ter nenhuma forma de estudo para entender aquela forma de arte. E ela é de consumo rápido, para que você consuma e compre outra, tá?
Vamos ver aqui. Uma obra da Belle Épique maravilhosa, que eu adoro, que é a Ouverture do Tchaikovsky. Essa forma de arte. Olha o tamanho, os instrumentos, né, que é necessário para fazer essa arte. 1830. Olha lá. Os explosivos no meio da ópera. Diversidade de instrumentos, violão, violino, violoncelo. Todas essas pessoas são realmente pessoas que são músicos, que estudaram para... Né, o Tchaikovsky que compôs essa obra. Olha, ele compôs uma música de todos os instrumentos que estão aí, ele que compôs. A mente desse cara é genial. Tem uns instrumentos aí que eu nem sei o nome, né? Esses, por exemplo, a filarmônica, quantos instrumentos de sopro precisa para fazer essa música, né? Eu nem sei o nome de todos ali. Olha o tanto de sinos que nós temos, que é necessário para expressar essa arte. Bom, isso daqui é típico da Belle Épique, né? Não é uma produção de indústria cultural. Isso daí está aí porque é belo. E ela tem, ao todo, 16 minutos e meio. Ela não é fútil, porque ela é de uma profundidade muito grande, ela está relacionada às vésperas da Revolução Russa, esse negócio de colocar explosivos está todo relacionado a um contexto de possível guerra que estava tendo ali. Não é de fácil assimilação, porque não é qualquer um que entende o contexto e o sentimento e a beleza do que está sendo expressado, e não é qualquer pessoa que senta e toca isso daí. Não é? Então não é de fácil assimilação, e não é de um consumo rápido. Se você quiser ouvir essa música, você vai ter que parar 16 minutos da sua vida, sentar e ouvir, para ver, para poder assimilar e entender como que é belo e o grau de complexidade dessa forma de arte. Agora, eu dei uma pesquisada nas músicas mais ouvidas no Brasil em 2019 e eu cheguei a esta obra aqui, que nós vamos ouvir um pouquinho e fazer uma crítica juntos. Vamos ver. Esta daqui. Ele mesmo, é o Vertinho. Novidade nova. O Guia famoso. É o Gui da tropa. Por essa, meu futuro esperava. Mandando na voz. O comentário na favela, só rola o nome dela. Agora tá solteiro e que papo tem ela. Tá viajando em mim, se brotar, pego você. Vapo, toma, teu ex, tu vai esquecer. Vapo, toma, teu ex, tu vai esquecer. Brotar no quadro de crack. Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, sequência de rabo. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, sequência de rabo. Bom, vamos fazer uma análise. Primeira análise. Não tem nenhum instrumento nessa música. Nenhum. Ninguém tá tocando nada. Eles simplesmente colocaram um hit qualquer, que já está gravado, eletrônico, né? Ó. Tá. Não tem instrumento. Segundo, a menina que canta e os rapazes no começo estão usando um efeito de voz. Se você pegar essas pessoas e pedirem para ela cantar qualquer coisa na sua frente, com certeza a voz deles não serão boa. Qualquer um usando esse efeito de voz, ele vai cantar legal. Uma outra análise, quando a utilização da letra, né? Sequência de 4, como que é? Que eu jogo o rabo, sequência de toma, sequência de vapo. Ela rimou rabo com vapo. Ela rima bo com bo. Ou seja, essa pessoa não tem o nível mais básico de rima e de formalismo estrutural de uma letra de música que a gente aprende
ali no 3º ou 4º ano do ensino fundamental. Ou seja, é uma música totalmente ridícula e imbecil. E é legal, né, que aqui as reprodução automática te levaria para alguns lugares interessantes. Bom, analisando essa música, então, essa produção artística da questão cultural, ela é fútil, porque o que ela está falando ali não é nada, né? Ela é uma expressão totalmente sem sentido. É de fácil assimilação, porque qualquer imbecil é capaz de entender o que está sendo dito ali. A gente acha, é sexo, que legal, joga o rabo e tal, mas sexo é uma coisa totalmente imbecil, qualquer idiota escuta e sabe o que está sendo dito nessa música, e ela é de fácil assimilação, porque você não tem que entender nada, é só ouvir, né? E ela é de consumo rápido, porque você escuta, 2 minutos da música, e pronto, no ano que vem ninguém mais lembra dela, porque vai vir uma outra produção que vai fazer um novo hit e vai gerar mais dinheiro. Então, quando você olha para uma forma de arte e ela é fútil, ou seja, imbecil, não fala nada com nada, ela é de fácil assimilação, qualquer idiota consegue entender, e ela é rápida, então ela é um produto da indústria cultural e está incentivando o consumo. E tome muito cuidado, porque se você escuta muito isso daí, de repente você está querendo comprar, ir nas festas, usar determinadas marcas, promovendo certo padrão de comportamento, certo padrão de beleza, e é interessante que nós, como estudantes de sociologia, tenhamos certas críticas e sejamos capazes de fazer certas discussões, se é isso mesmo correto, se é esse o proceder que eu quero ter. Pessoal, é isso. Já era. Obrigado.